Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o versículo que diz "e a verdade vos libertará" inclui sermos libertos do presidente Bolsonaro. Eu vi que a sua pergunta tem um claro viés político e eu espero que não seja maliciosa, tentando me pegar em alguma palavra. Eu digo isto porque alguns que sofrem de miopia funcional acham que o fato de eu dizer, fundamentado na Bíblia, que devemos respeitar e obedecer às autoridades e ao governo constituído, esses olham para mim como se eu fosse cabo eleitoral do presidente. Não sou. Eu respeitei e respeito todos os presidentes, mas é claro que eu tenho minhas opiniões sobre a capacidade de cada um. Por exemplo, eu não deixaria a antiga presidenta dar aulas de porcentagem para os meus filhos, por maior respeito que eu tenha tido quando ela esteve no cargo. Mas dando a você o benefício da dúvida, digamos que a sua pergunta tenha sido sincera e formulada apenas por ignorar que o uso da Bíblia por políticos e por motivos políticos é uma perversão aos olhos do Senhor. Deus não está interessado no partido A ou no partido B, mas na salvação de pecadores e em resgatá-los deste mundo torto. Deus não está interessado em melhorar o mundo, não. Portanto, o versículo de João 8,32 não tem nada a ver com libertação no sentido político ou dos problemas dessa vida, mas com libertação eterna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. De que verdade Jesus estaria falando? Da sua própria pessoa, que é o próprio Verbo de Deus, o mesmo que disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." E o que o versículo continua dizendo em seguida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele liberta quando alguém crê nele e por graça recebes o perdão dos seus pecados e a salvação para ter um governo melhor e mais justo. Não desse mundo, mas para ir ao Pai. Para ser governado pelo Pai. E o Pai não é nenhum presidente, padre ou papa, o Pai é Deus, que assim se fez conhecer na atual dispensação da graça, mas somente para aqueles que receberam a Cristo. Ou você achou que você sempre foi filho de Deus? Não. Não foi sempre filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, de 12 a 13. Você percebe agora o absurdo que é usar termos como "a verdade vos libertará", ou Pai, né, para coisas do resto do chão deste mundo? O mesmo mundo que expulsou daqui o Salvador Jesus? Não pode usar essa Bíblia para essas coisas políticas. Um dia os homens que fazem isso terão de dar conta de sua insanidade para com as coisas de Deus e de terem usado a sua palavra e o seu nome em vão. A Bíblia diz: "Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado." Mateus 12, 36 a 37. A passagem de João 14, versículo 6, ali o Senhor disse aos judeus que deviam tê-lo recebido como seu Messias e Rei, mas que mais tarde eles afirmariam: "Não temos rei, senão César." João 19, 15. O mundo continua assim. E apesar de toda a aparente boa vontade de mudar as coisas, o príncipe ao qual a humanidade entregou o poder e submissão é Satanás, não é Jesus. Veja essa passagem: "Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas." Atos 3, de 14 a 15. Aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor já não estão debaixo do príncipe deste mundo, o mesmo príncipe das potestades do ar, que é o príncipe dos anjos e de outros seres espirituais que se rebelaram, mas ainda permanecem debaixo, claro, do senhorio de Cristo. E nos vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos poderes do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, de 1 a 3. Quem são esses outros? Os que ainda não se converteram a Cristo Jesus, não creram nele como Salvador e Senhor. Os judeus não conheciam a verdade. Eles viviam sob um terrível jugo, eram verdadeiros escravos de Satanás, preferindo a César do que a Cristo como seu rei e Senhor. Aqueles judeus ali do tempo de Jesus, eles estavam escravos da ignorância, do erro, do pecado, da lei mosaica, da superstição, como estão muitos hoje, mesmo dentre os que professam ser cristãos, mas nunca nasceram de novo. Somente aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor Jesus foram libertos do pecado e agora caminham na luz, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que resta saber é se você mesmo já foi liberto, não de um presidente, de um mandato de 4 anos, de 8 anos, seja lá o que for, mas dos seus pecados. Aí que isso que importa. Você já tem a salvação eterna garantida pela fé em Cristo e na sua obra consumada na cruz? É isso que importa. Você crê que ele pode voltar a qualquer momento para levá-lo, ou que você pode sair daqui compulsoriamente pela morte para nem votar na próxima eleição? Você crê nisso? Se você não tem certeza dessas coisas, é melhor deixar de lado as suas preocupações políticas e correr resolver a sua salvação, que é mais urgente que a salvação de um país que um dia será destruído completamente pelo fogo do juízo de Deus. Sim, você acha que vai ficar alguma coisa aqui? A receita para receber essa salvação eterna é bem claramente mostrada na continuação da passagem que eu li da carta aos Efésios. Ali diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não o nosso muito amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Vou repetir. Não vem das obras. Vou repetir outra vez. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 4 a 10. Somente depois disso você poderá descansar como cidadão de uma pátria celestial, que não tem fronteiras, não tem corrupção e que jamais terá fim. Mas desta promessa não podem usufruir os que com astúcia andam adulterando a palavra de Deus, como fala em 2 Coríntios 4, 2, que dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Judas 1, versículo 10. Paulo fala desses que andam entre nós, ou seja, na esfera da cristandade professa, e olha o que ele fala deles. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Filipenses 3, versículos 18 ao 21. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net.
Baixe o aplicativo